Agora a gente vai entrar na origem do esquema de dependência. A gente vai ter que ir lá para a tua infância entender o que aconteceu, que colaborou para que tu criasse essa necessidade que tu precisa do outro. Se tu teve pouco cuidado, se tu não teve nenhum cuidado, ou se tu teve muito cuidado, ou pessoas que fizeram muitas coisas por ti. Nós vamos entender a tua família agora. Então, provavelmente tu teve pais que te super protegeram ou te trataram como se tu fosse mais novo do que tu realmente era. Teus pais tomaram decisões por você, cuidaram de todos os detalhes da tua vida e tu nunca teve que cuidar dos detalhes da tua vida. Teus pais faziam teu dever de casa e eu sei que tu pode pensar, não, mas é natural os pais ajudarem, tentarem fazer com que a gente aprenda. Agora, o pai da gente fazer o nosso trabalho de casa, achando que a gente não tem capacidade ou fazendo, eventualmente até por achar que é mais rápido, porque eu não tenho tempo, porque os meus pais eram ocupados, então eles preferiam fazer do que me ensinar, isso também gera esse débito ali, essa lacuna de conhecimento que acabou nos faltando. E também de quebra uma ideia de que é melhor eu fazer pelo meu filho porque ele não tem capacidade, que assim ele vai passar e vai passar de ano. Também provavelmente teve pouca responsabilidade e até hoje vive muito perto dos teus pais. Tu sempre viveu muito perto, hoje tu vive muito perto e tem uma noção de si mesmo como alguém que precisa disso ou uma noção de alguém que não sabe se virar sozinho, de que o mundo é perigoso. Os teus pais provavelmente eles criticavam e opinavam muito das tuas próprias tarefas, estavam sempre ali retalhando, ou opinando, ou dando uma dica, querendo te orientar de alguma forma, ou até fazendo para ti. E quando tu te aventurava a fazer algo diferente, algo novo, algo da tua jornada, vamos dizer assim, eles interferiam tanto ao ponto de acabar fazendo. Os teus pais também se esforçaram muito para te oferecer um ambiente seguro e tão seguro que tu não fosse rejeitado, não sofresse nenhuma consequência, nada ruim pudesse acontecer contigo, claro, com muito amor, com muita proteção, mas de quebra gerou essa dependência. E o que muitas vezes acontece é a gente ter pais mais ansiosos, pais muito preocupados, que estavam sempre falando de perigos, de coisas ruins que podiam acontecer, fazendo com que a gente fosse introjetando também muitos medos, medos das coisas, do mundo, do futuro, das pessoas, enfim. Então nós temos todos esses tópicos para conversar, para analisar o que aconteceu na minha infância, na busca de trazer essas recordações importantes para que tu entenda o que está acontecendo. Eu fui muito protegido, os meus pais me podaram ou me tiraram a liberdade de eu entender ou de eu aprender a me virar sozinho, que criou essa noção de que eu preciso deles. E provavelmente eles se alimentam disso também. Isso é importante para eles, te oferecer essa ajuda, te oferecer essa noção de dependência, é importante para eles. Porque quando começar a romper com tudo isso, obviamente essas pessoas que geraram essa noção de que tu precisava delas, elas vão sofrer consequências também. Não é muito fácil a gente romper com um padrão de dependência, porque as pessoas que estão ao nosso redor também se alimentam disso. Todos os padrões, na verdade, eles retroalimentam outras pessoas, mas o de dependência tem essa coisa que combina. Quando eu preciso muito de alguém, eu me torno um pouco até vítima, eu me vitimizo, eu não consigo, eu não posso, tudo é muito difícil para mim, eu venho e me uno a uma pessoa mais forte que quer resolver os meus problemas e que ela se alimenta disso. Muitas vezes essa pessoa pode até falar para os outros o quanto ela te ajuda, ou o quanto ela é importante para ti, o quanto ela resolve tudo isso. E na esfera do ego dela, vamos dizer assim, aquilo se torna importante para a personalidade dela. Então, quando tu for se rebelar contra isso, criar o teu caminho, seguir o teu caminho, isso vai repercutir em consequências dessa relação. Essa relação vai se fragilizar de alguma forma. E eu acho importante a gente falar isso porque quando nós fazemos terapia para romper ciclos, nós pensamos que vai ser tudo muito bom, muito maravilhoso e na verdade a gente vai começar uma batalha de romper com pessoas, de romper com ciclos, de romper com dependências que fazem a gente conseguir sim uma liberdade, mas também criar alguns conflitos que a gente precisa encarar. Esses conflitos não tem como nós fugirmos se a gente quer avançar na vida. Só que com muita coragem a gente vai conseguir fazer isso. Não é do dia para a noite que nós vamos fazer isso, nós não vamos arrumar a casa do dia para a noite,
noite, mas nós temos que ter muita coragem para fazer esses comportamentos e ter um olhar de querer olhar, de querer enxergar as pessoas, os comportamentos, os ciclos, os ambientes, os contextos que me geram esse tipo de comportamento, que me geram esse tipo de dependência e que impactam de forma muito expressiva no meu futuro. Porque quando eu quero avançar, ou pode ser que tu esteja vendo esse vídeo e tu esteja tão desanimado com a vida que tu não tenha nem planos futuros, porque tu já foi tão oprimido de sonhar, tão oprimido de achar que tu pode fazer alguma coisa, que os teus sonhos nem tem expressão mais. Mas se tivessem expressão, seria impactante ter uma relação que te causa dependência, porque tu não iria conseguir avançar ou tu não vai avançar por causa da relação. Por isso que é importante a gente tomar a iniciativa, saber que vai ser difícil, saber que é importante e saber que vai gerar consequências nas nossas relações. E olha como é sutil e ao mesmo tempo difícil de romper com isso, porque quando nós recebemos ajuda, a gente fica muito grato e devendo ao mesmo tempo. Então, pode ser que tu viva uma vida inteira devendo para os outros, com peso nas costas, de dever a tua alma para pessoas que estão ali querendo te ajudar e tu não quer enxergar elas como pessoas ruins, mas de certa forma para o teu futuro é uma ajuda ruim. E aí tu tá ali no meio daquele conflito, recebendo aquela ajuda, se sentindo grato e com dívida, se sentindo devendo, com um peso enorme nas costas. Então vamos imaginar o impacto dessas intromissões que os pais fazem na nossa vida. Eles começam a se intrometer tanto nas nossas atividades que faz com que a gente acredite que não consiga fazer sozinho. Beleza. Então, de certa forma, quando eu vou sem habilidades para um próximo nível, avanço de série, eu vou participar de uma aula, enfim, eu vou participar de algo diferente. Quando eu vou sem essas habilidades, então eu penso assim: por que eu preciso do meu pai por que eu preciso dos meus pais para fazer isso que eu estou fazendo? Por que eu preciso da ajuda deles? Obviamente é porque eu tenho algum defeito, porque eu sou preguiçoso, porque eu não consigo, porque eu sou incapaz, porque os outros são melhores. Ah, eu não pensava assim desse jeito. Eu não tinha essas frases na minha cabeça, esses pensamentos. Mas a situação passa essa mensagem pra gente. A situação encaminha esse tipo de cognição, de justificativa na nossa cabeça. Então vai criando essa crença de que a gente tem algum problema. Por que a gente precisa de tanta ajuda? E cria essa bengala de apoio, porque eu tô sempre precisando de alguém quando eu penso em me desafiar, quando eu penso em alguma coisa diferente, que faz com que eu recorra a essa pessoa, eu tenha essa atenção. Inconscientemente nós vamos criando esse recurso que a gente gosta e precisa dessa pessoa, a gente gosta de obter essa atenção, a gente gosta dessa ajuda, mas ao mesmo tempo essa ajuda ela pode e vai nos comprometer a longo prazo, porque a gente vai pensar numa dificuldade, vai pensar, vou ter que ligar para fulano, tem que pedir tal ajuda, eu não vou começar nada novo se alguém não for comigo. Vou dar um exemplo aqui que quando eu era mais nova eu gostava muito de começar a fazer aulas de coisas. Eu passava em lugares e pensava que queria fazer aula de inglês, queria fazer aula de dança, queria fazer aula disso. E aí teve um momento que, quando eu pensei em fazer isso, eu precisava esperar a pessoa. Ah, tem que esperar tua prima para começar, tem que esperar teu primo para fazer não sei o quê, ou esperar minha mãe me levar. E eu vi que eu não ia fazer nada se eu esperasse eles irem comigo. Então eu comecei a fazer as coisas sozinha e depois as pessoas acabavam indo. Então, por muito tempo, pessoas com dependência, elas podem ficar esperando alguém fazer as coisas com ela e acabar nunca fazendo. É muito comum, por exemplo, as pessoas que têm dependência estarem na vida adulta com dificuldade, por exemplo, de fazer um exercício físico e esperarem alguém fazer com elas, ou querer fazer algum trabalho diferente. Não, alguém tem que ir comigo, alguém tem que participar do projeto. O que fica difícil, porque quando nós temos uma bengala ou quando a gente não quer avançar por causa de alguma desculpa, isso acaba interferindo no tempo de realização das coisas, porque eu fico usando essa desculpa da falta da pessoa, da falta de orientação ou da falta de alguém para ir comigo para não fazer. Isso alimenta muito a nossa dependência e a nossa estagnação. E tá, analisamos as intromissões, mas vamos analisar também aquela pessoa
que tem a dependência, que precisa de alguém que está ali orientando, o quanto ela vai utilizar a capacidade de decisão daquela pessoa que está ali por perto. Então, quanto mais eu utilizo a capacidade de decisão daquela pessoa, menos eu confio nas minhas próprias decisões. Então, eu não vou acreditar no meu julgamento, vou precisar de alguém para dizer o que eu faço, eu não vou credibilizar o que eu penso, eu vou desvalorizar o que eu penso, aliás, eu vou ser muito inseguro na prática, porque eu não sei se eu acho que é certo, as coisas que eu acho que é certo, que é errado, eu tô sempre pedindo orientação. Então, eu vou debilitando completamente o meu senso crítico. E a gente não sabe essa pessoa que tá ali por perto decidindo por ti, a gente não sabe o tipo de emocional que ela tem. Pode ser que ela tenha um emocional muito manipulador e tu está completamente sendo utilizado por aquele pai, por aquele cuidador, por aquela pessoa ali. Ela pode estar te usando e usando até para expor as suas frustrações da vida, seu descontentamento, suas emoções. Tu fica ali vulnerável àquela pessoa, aqueles comportamentos inadequados. Por exemplo, imagina, tu vai fazer um trabalho teu e aí o teu pai acha que tu não tem condições, mas tu vai ali e diz, não, eu preciso fazer sozinho isso, eu preciso criar sozinho. E aí o pai fica ali te observando, te criticando, qualquer coisa que tu faz a pessoa te critica, diz, ó, eu te avisei que tu precisava de ajuda, eu te avisei que eu queria te ajudar, agora não adianta chorar mais, agora tu vai te ferrar. Não sei, pode ser que essa pessoa seja completamente inadequada para lidar ali com uma adversidade e tu tá ali à mercê daquela situação. Porque não é à toa que essa pessoa mais dominadora, mais autoritária, que eu sou mais passivo a esse tipo de perfil, não é à toa que ela tem esse perfil. Provavelmente ela vai ser uma pessoa que vai rechaçar, que vai criticar, que vai humilhar quando ela pode, porque faz parte do perfil, entende? Então, muito provavelmente, esse impacto dessa relação é muito maior do que tu imagina e é muito necessário a gente romper com essa relação mesmo na vida adulta. Imagina se a gente é dependente de uma pessoa muito ansiosa, aquela pessoa tá sempre ali preocupada, passando medo, falando de coisa ruim, falando de catástrofe, falando de preocupação, com um semblante ansioso. A gente vai se tornar ansioso, medroso, a gente vai se tornar hipervigilante. A crença, os pensamentos, vai compartilhar muito das crenças daquela pessoa, vai levar muita coisa ruim daquela pessoa adiante para outra geração. Porque muitas das pessoas que têm essa dependência, elas têm uma visão do mundo de que é perigoso, que a vida é difícil, de que ser adulto é difícil, que as responsabilidades são difíceis, se considerar uma pessoa sem capacidade. Além do nosso esquema de dependência, a gente ainda cria um medo do mundo, um esquema de vulnerabilidade ao dano e doença. A gente cria um mundo catastrófico na nossa cabeça, a gente tem problema de ansiedade, problema no coração, problema N's. E aí eu sei que a gente ama muito nossos pais, que eles fizeram muita coisa boa, que a gente às vezes interpreta tudo isso como atitudes cheias de amor. Mas igual a gente recebeu amor, muito amor, a gente recebeu pouca autonomia quando temos o esquema de dependência. Faltou uma das necessidades emocionais que a gente fala lá no início do nosso curso, das necessidades emocionais básicas ali. A nossa necessidade de autonomia ela é muito importante para que a gente se coloque no mundo, que a gente se sinta confiante. Então, por mais que tu enxergue todas as atitudes como atitudes muito amorosas, faltou um componente ali das nossas necessidades emocionais que é a autonomia. E aí, quando a gente fala de autonomia, a gente entra num campo, por exemplo, de as pessoas terem algumas memórias de situações que elas viveram completamente contidas, delas quererem fazer coisas, mas elas se sentirem presas. Eu queria aprender a fazer um curso diferente, ou eu queria falar, eu queria perguntar, eu queria falar do meu trabalho, mas eu não conseguia. Parecia que sozinho eu não conseguia, eu não tinha essa permissão, eu não conhecia esse repertório de atitudes. E aí, aquela criança, ela cria uma noção de qualquer perigo, ela quer sentir a proteção dos pais. Ela tá sempre recorrendo, tá sempre pedindo. E o impacto ali na vida adulta é enorme. E aí, geralmente, essa pessoa, quando ela vai lembrar da infância, ela lembra da infância
com situações aonde ela se sentia muito criança e todo mundo era muito adulto, muito responsável. Até hoje, na verdade, ela vai comentar, ela vai olhar as pessoas como se elas fossem adultas, responsáveis, elas fazem muita coisa e eu não faço nada. O meu dia não tem nada demais. E essas pessoas, nossa, nem sei do que elas falam, do que elas se alimentam, do que elas conversam. Cria essa ideia. Então, gente, a gente vai parar o vídeo por aqui. Depois a gente vai ter um vídeo falando da falta de proteção, o que que acontece, porque é um caso um pouco diferente, né? A gente vê essa dependência, a gente vai entendendo, né, o porquê que a gente se tornou dependente. Mas aí a gente vai ver um pouquinho da falta de proteção, como é que gera um esquema de dependência nas pessoas e como ela aparece, e depois a gente vai começar a mudar esse esquema juntos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.